Olá! Mais uma vez, não é, meninos e meninas do quinto ano de Feira de Santana? Oi, eu sou a Vanessa e mais uma vez estou aqui nessa videoaula para conversar com vocês, para acolher vocês, para nesse início aí de aula, nesse novo, né, com tanta novidade, a gente poder aí aprender, dar continuidade aos estudos aí, mesmo que vocês estejam em casa nesse momento, acompanhando aí pela televisão ou pelo canal no YouTube, vocês possam continuar com essa ação, com essa atividade tão importante que é estudar. Vamos lá saber sobre o que nós conversaremos, sobre o que nós aprenderemos hoje? Olha só, turma, a Pro novamente inicia aí com a frase sejam bem-vindos, não é? Bem-vindos e bem-vindas. E aí nessa aula de hoje nós temos como tema, ó, amabilidade, empatia, respeito e confiança. Quando a gente pensa em amabilidade, a gente já lembra logo aí de amor, não é? Não é à toa que a Pro colocou aí esse coração, para a gente lembrar do quanto essa emoção, do quanto esse sentimento é importante estar presente nas nossas ações, no nosso relacionamento conosco e no nosso relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta, trazendo aí junto com essa amabilidade a empatia, o respeito e a confiança, que só faz com que a gente cresça, com que a gente aprenda, com que a gente desenvolva melhor as nossas ações aí cotidianas e também a nossa aprendizagem, os nossos relacionamentos na escola, seja ele no ambiente virtual ou no ambiente aí presencial. Mas vamos lá. Para iniciar, a Pro colocou aí essa imagem para a gente refletir. A Pro sempre começa aí com uma imagem, né, para a gente observar e pensar aí qual é o conteúdo, quais são aí as palavras mais importantes daquilo que a gente vai estudar hoje. E a Pro trouxe aí o coração, né, agarrado na mão do cérebro. O que a gente pode entender, o que a gente pode pensar quando a gente observa uma imagem como esta? A gente tem que pensar aí, ó, que as nossas ações, a nossa aprendizagem, aquilo que o nosso cérebro aprende, desenvolve, precisa aí daquilo que a gente sente, dos nossos sentimentos, da nossa emoção. Então aí a inteligência emocional tem sido algo, um ponto aí muito importante, discutido, estudado por muitos especialistas, porque apontam aí a necessidade do sentir bem, do se relacionar bem, do controlar as emoções como pontos para que a gente aprenda. Então, aí, ó, aprender o que a escola ensina, os conteúdos aí de todas as disciplinas de matemática, de história, tem a ver com estudar, tem a ver com se dedicar, tem a ver com o desenvolvimento aí do nosso cérebro, com aquilo que a gente tem capacidade, com aquilo que a gente tem habilidade para aprender, mas se relaciona também com o que a gente sente, a forma como a gente se comporta, a forma como a gente pensa, né? E se relaciona conosco e também com os outros. E aí esse momento de pandemia trouxe muitas dúvidas, muitos questionamentos de como é que ia ser, como é que a vida iria continuar, porque a gente sabe que nós paramos, né? As escolas fecharam, vocês ficaram sem aula, então assim, muitos aí não tiveram contato direto com o professor por algum tempo. E aí a gente está retomando, né, os nossos estudos aí, já tem um tempo, né, de forma remota, agora já de forma híbrida, misturada, né, com um pouquinho aí de presencial, um pouquinho aí também de virtual. Então a gente está retomando aí os nossos estudos, as nossas ações em prol da educação, e aí é muito importante a gente pensar que a forma como a gente vai agir, reagir, como a gente vai controlar as nossas emoções, vão também influenciar o nosso aprender, né? Não só aí os alunos, mas também os professores, todos nós precisamos nos preocupar com os nossos sentimentos e com as nossas emoções. E aí a Pro volta, né, a questionamentos, a reflexões que a gente já vem fazendo desde o início da semana.
quando a Pro falou aí da importância em termos meta, em planejarmos, em fazermos, em repetirmos se for necessário, em persistir, não desistir, quando a gente tem aí objetivos estabelecidos em nossa vida. A gente já observou aí quanto os nossos sentimentos influenciam em tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Que a gente pode estar triste, alegre, feliz, isso faz parte do ser humano, né? Mas nós precisamos aí pensar na importância em saber controlar as nossas emoções para que elas possam ser usadas influenciando sempre para o nosso bem, para o nosso desenvolvimento. E aí nós vimos o quanto se relacionar consigo, né, se relacionar bem consigo mesmo e também se relacionar bem com o outro é importante, porque nós somos seres sociais e a gente precisa lidar com os outros, né, de uma forma muito prática, de uma forma aí persistente, porque isso acontece aí todos os dias em várias situações, não só no ambiente da escola. Então, para a gente lidar bem com o outro, se relacionar bem com o outro, é importante também que a gente esteja bem, né, conosco, entendendo aí todas as nossas emoções, os nossos sentimentos, aprendendo sobre os nossos limites e também sobre aquilo que a gente tem de bom nas nossas ações, na nossa forma de ser. E aí, para iniciar, Pro trouxe uma leitura. Nós vamos ler esse conto aí que chama A Boneca de Sal. A Pro vai fazer a leitura e aí gostaria que vocês acompanhassem a leitura junto comigo, tá bom? Vamos lá? A Boneca de Sal. Era uma vez uma boneca feita de sal. Após peregrinar por terras áridas, chegou a um areal e descobriu o mar. Porém, não conseguiu compreendê-lo. Como era imenso e apelativo aquele mar. E como era misterioso. Ali ficou, perdido em contemplação e tentando indagar 1001 palpitantes respostas advindas daquele mar. Diz-me, quem és tu? Sou o mar. Mas o que é o mar? Sou eu. Explica-me melhor, por favor. Deixa-me perceber, deixa-me conhecer-te. É simples, toca-me. A boneca extasiada, mas um pouco receosa, avançou um passo em direção à espuma que orlava aquela vastidão e deixou que os seus pequenos pés fossem acariciados por aquela evanescência. Um pouco mais afoita, mergulhou seus pés completamente na água que a convidava e, surpresa, sentiu que começava mesmo a compreender alguma coisa. Quando, porém, pôs os olhos no chão, percebeu, assustada, que os seus pés haviam desaparecido. Protestou aflita. Oh, que fizeste tu, mar? Onde estão os meus pés? Mas o mar replicou. Por que choras? Apenas foi necessário ofereceres alguma coisa, um pouco de ti própria, para poderes compreender. A boneca refletiu e serenou, e pareceu-lhe que entendia um pouco mais. Então, decidida, ansiosa pelo conhecimento, avançou. A água começou lentamente a cobrir partes do seu corpo, ao mesmo tempo em que sentia que estas se desvaneciam. A cada passo que dava, a menina perdia algum pedaço. Contudo, estranho, por quê? Quanto mais avançava, mais e mais profundamente compreendia. Mais saber lhe era comunicado, apesar de ainda não ser capaz de dizer o que era o mar. Ainda lhe faltava alguma coisa. O que é o mar, afinal? Uma última onda arrebatou o que restava dela. E, precisamente, naquele derradeiro momento em que desaparecia na imensidão do seu seio, a boneca exclamou: o mar sou eu. Essa é uma lenda budista que aí nesse texto está adaptada. E a Pro encontrou disponível aí nesse endereço eletrônico. E agora a gente vai, para a nossa análise do texto, né? Depois de contar aí essa lenda budista, de explicar aí sobre
a boneca, né, de sal. O que é que vocês pensam? O que é que essa história faz com que vocês pensam, com que vocês reflitam? Então, a Pro traz algumas perguntas para fazer a gente pensar um pouquinho. Quais sentimentos e emoções você observou no conto? A gente observa, num primeiro momento, curiosidade, né? Apreensão. Consegue definir qual a moral apresentada pela história? A boneca de sal queria saber quem era o mar. Como é que ela conseguiu saber quem era o mar? Ela foi fazendo o quê? Quais ações dela, né, nos demonstram aí esse conhecimento sendo seguido aí passo a passo? O que vocês pensam sobre isso? A gente observa aí que para que ela conhecesse, compreendesse, não é, o que era o mar, que era a curiosidade, o questionamento inicial dela, ela precisou entrar no mar, e se aprofundando, não é? E ali se misturando ao mar para poder conhecer aquilo que ele representava. E aí a gente pensa aí um pouquinho, o que você sabe, né? O que é que você pensa aí, o que é que você define como a palavra amabilidade, que foi a palavra inicial colocada como tema lá para a nossa aula de hoje. Além de amabilidade, a Pro ainda traz 3 palavras: empatia, respeito e confiança. Observando e refletindo na história que a Pro acabou de ler junto com vocês, quais são esses sentimentos aí? Quais são essas emoções que vocês observam presentes no texto? Quando a gente pensa em amabilidade, empatia, em respeito e confiança, o que é que vocês pensam, né? O que vocês refletem? E a Pro traz então aí, ó, macrocompetências. A gente observa algumas setinhas aí coloridas, né, com algumas palavras importantes e que estão aí ligadas aos conteúdos, às reflexões que a gente já vem fazendo nas videoaulas anteriores. Essas macrocompetências aí, elas foram estabelecidas pelo Instituto Ayrton Senna, que é uma organização que cuida de, entre várias ações, cuida de ações em prol da educação, né, de crianças, de jovens aí do nosso país. E aí eles definiram, o Instituto Ayrton Senna definiram como importantes o desenvolvimento dessas macrocompetências, não só para os alunos, para os estudantes, mas também para os próprios professores. E a gente observa aí que a gente já vem durante a semana, né, estudando e aprendendo, refletindo sobre a importância dessas macrocompetências. E a gente observa aí, ó, que nós já falamos sobre autogestão, junto com as competências de determinação, de organização, de foco, de persistência, de responsabilidade. Nós já vimos também a macrocompetência de engajamento com os outros, e aí falamos sobre iniciativa social, sobre assertividade, sobre entusiasmo, né? Embora utilizando aí outras palavras, outros termos, a gente já vem estudando aí sobre a importância aí do se relacionar com os outros, do respeitar as opiniões diferentes, né? De saber lidar consigo mesmo e também com quem está à nossa volta. Também já estudamos aí sobre resiliência emocional, sobre a tolerância ao estresse, a autoconfiança, a tolerância à frustração, a entender sobre os nossos limites, sobre as nossas dificuldades, a saber lidar com situações de estresse, situações que incomodam o nosso dia a dia, para que a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental, ela possa interferir de forma positiva em todo o desenvolvimento do nosso corpo. E a gente vai estudar um pouquinho hoje sobre a amabilidade, essa macrocompetência que traz aí entre as habilidades, entre as competências a serem desenvolvidas, a empatia, o respeito e a confiança. E aí a Pro inicia fazendo justamente aí essa definição do que é amabilidade. Se a gente for lá no dicionário, a palavra amabilidade traz aí como conceito, como definição, a seguinte: qualidade de ser amável, delicadeza, afabilidade.
palavra ou gesto que revela gentileza. Então, quando a gente fala em amabilidade, a gente lembra de amor, a gente lembra de gentileza, a gente lembra de delicadeza. É o tratar o outro bem. A amabilidade é uma habilidade muito fácil de nomear na teoria, mas que é difícil de colocar em prática. Essa macrocompetência é muito importante para as relações interpessoais e a criação de vínculos entre as pessoas, para a cooperação, colaboração e a sensação de que não se está sozinho. Empatia, respeito e confiança são as competências relacionadas à amabilidade. Quando a gente pensa em amabilidade, a gente pensa muito em tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. E aí a macrocompetência amabilidade é composta, então, pelas competências empatia, respeito e confiança. E a Pro trouxe também, né, a definição de cada competência. O que é empatia? É uma palavra que tem sido muito utilizada, principalmente aí nos últimos dias, né, com a questão da pandemia e todos os problemas sociais, né, que essa doença trouxe, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Essa palavra empatia, ela ganhou um destaque aí nas redes sociais, na televisão, e aí virou uma palavra muito popular na boca das pessoas, né? No diálogo, na fala de muitas pessoas. Mas você sabe o que é empatia? Você sabe se você está tendo empatia, desenvolve a empatia, se você é empático? Vamos lá descobrir. Empatia consiste em tratar as pessoas com bondade, consideração, lealdade, tolerância e justiça, da mesma forma como gostaríamos de ser tratados. Então, a empatia tem a ver com se colocar no lugar do outro. Quando eu me preocupo com o que o outro está sentindo, eu estou tendo empatia. E aí nós temos também o respeito. O que é respeito? Respeito significa colocar-se no lugar do outro de forma a compreendê-lo e preocupar-se com suas necessidades e sentimentos, oferecendo-lhe apoio. Respeito tem muito a ver também com entender que o outro é diferente de nós. É saber que nós temos dificuldades, que nós temos aí problemas, né? Que nós temos limites pessoais, e que o outro também tem os seus próprios limites, dificuldades, e que o outro não tem, às vezes, opiniões iguais às nossas. Quando nós temos respeito, a gente não impõe a nossa opinião, a gente não impõe o nosso gosto, a gente não impõe aquilo que a gente quer que as pessoas façam, né? A gente se preocupa em aceitar que as pessoas, elas são diferentes de nós. E que não é por isso, por ser diferentes, que elas precisam ter um tratamento aí desrespeitoso, um tratamento ruim, um tratamento negativo. E aí tem também confiança. Consiste em ter expectativas positivas sobre as pessoas e acreditar que elas têm boas intenções em suas ações, assumindo melhor sobre eles. Por mais que o mundo esteja tão cheio de maldades, né, com pessoas aí que têm comportamentos tão ruins, nós precisamos desenvolver esse sentimento, desenvolver essa competência dentro de nós para que a gente se relacione bem com as pessoas, que é o sentimento de confiança. Não é que a gente deva confiar em qualquer pessoa, mas a partir do momento que a gente tem um relacionamento, que a gente se relaciona com aquela pessoa diariamente, na condição de professor, ou então na nossa condição de dia a dia, com as pessoas que estão à nossa volta, né? Nós precisamos desenvolver a confiança de que essas pessoas têm coisas boas a nos oferecer. Então, quando a Pro fala em todas essas competências, em todas essas ações voltadas ao nosso emocional, a Pro está falando de coisas que vocês vão desenvolver para o bem de vocês na escola, no lidar com os colegas, com o professor, professora, mas também nas suas próprias relações sociais, em qualquer ambiente que vocês estejam, na casa de vocês, na igreja, na comunidade, com o vizinho. Isso aí são competências que precisam ser desenvolvidas para o ser social, viver bem com qualquer que esteja à sua volta.
E aí, na prática, a amabilidade pode ser praticada através da escuta ativa empática. E aí, o que é essa escuta ativa? A escuta ativa é você prestar atenção àquilo que o outro quer lhe dizer. Lá no conto, para que a menina entendesse o que era o mar, ela precisou se aprofundar, ela precisou penetrar, ela precisou entrar no mar. A mesma forma, para a gente se colocar no lugar do outro, nós precisamos escutá-lo, nós precisamos dar atenção àquilo que os outros têm, né? Para nos colocar, para nos informar, para nos falar. E aí existe um percurso relacionado à escutativa empática, que é bem interessante a gente observar. Como é que você começa esse percurso? Então, existem aí passos a serem dados para que a gente tenha aí, desenvolva a nossa escuta ativa empática no nosso dia a dia com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, vamos lá. Primeiro passo. Evito pensar em outros assuntos ou preocupações, mantendo-me atento ao momento presente. Então, no momento que a pró, que o colega, ou que a mãe, o pai estiver falando, a gente precisa estar atento. Olha só, a escuta precisa ser ativa. Olho nos olhos da pessoa, estabelecendo uma conexão para o diálogo. Olha só, se a pessoa está falando comigo, eu preciso estar com minha atenção voltada para ela. E o olho no olho, ó, é muito importante. Evito interromper e utilizo-me de linguagem corporal ou não verbal, como balançar a cabeça, demonstrando que estou atento à conversa. Então, voltar os nossos olhos ou as nossas expressões corporais ou faciais, né, para outra coisa é uma falta de respeito. Se alguém está falando com a gente precisa direcionar o nosso olhar e toda a movimentação que a gente faz com o nosso corpo, mostrando, demonstrando para aquela pessoa que a gente está ouvindo o que ela está falando, que a gente está dando atenção e importância ao que ela está falando. Atento-me às expressões faciais, tom de voz e outros comportamentos não verbais do outro para melhor compreender. A gente não fala só com nossas palavras, né? Os nossos olhos, a forma como os músculos do nosso rosto, o próprio sorriso também traz muita informação. E é muito importante que a gente preste atenção nisso também. E o percurso continua. Consigo não julgar, entendendo que a pessoa é diferente de mim? Olha só quando a Pró falou que as opiniões nem sempre são iguais às nossas, né? E aí a gente pode até não aceitar, não concordar, mas a gente precisa respeitar. Faço perguntas e peço exemplos para esclarecer o que é dito e compreender os sentimentos da outra pessoa. Olha só, quando eu faço perguntas, né, quando eu converso aí com a pessoa, eu escuto, e quando eu faço essa interação de também perguntar sobre até algo que ela falou e eu não entendi, eu estou também demonstrando aí empatia, eu estou demonstrando respeito ao que ela está me falando. Exercito a escuta ativa com atenção e intenção para aprimorá-la cada vez mais. Então, quando eu faço todos esses passos aí, eu estou exercitando a escuta ativa, eu estou aprendendo a escutar o outro. Resumo as principais ideias ditas na tentativa de confirmar se entendi e também ajudar o outro a compreender os próprios pensamentos e sentimentos. Então, nessa relação, nessa troca, né, nesse diálogo, onde você está escutando ativamente, você elabora a partir de tudo que foi ouvido, de tudo que foi falado ali, as suas expectativas, aquilo que você compreendeu e entendeu. Aí a Pró está falando de todo esse passo a passo, né, para que você chegue, enfim, aí na linha de chegada com sucesso, no entender e no se relacionar com o outro. Mas a gente pode levar esse passo a passo para a nossa relação aí na sala de aula, não é? Ter uma escutativa ao que o professor fala, ao que o professor faz, né? O olho atento, aos ouvidos atentos, àquilo que está sendo passado, ensinado, explicado, é muito importante.
para que o professor se sinta seguro, para que o professor se sinta valorizado, respeitado, e para que aquele processo que está acontecendo ali, que é o processo de ensino e aprendizagem, ele realmente aconteça. Então, se o professor falar como se estivesse falando sozinho, não vai haver aí a aprendizagem, não é? O professor precisa falar, você também pode falar e participar no momento que for possível isso acontecer, mas você também precisa ouvir e dar atenção a tudo que está sendo ali exposto através da fala, né, através da leitura, dos textos e de todo o processo, de tudo que o professor planeja para a sala de aula e para aquele momento. E aí entender que o outro é diferente de nós é muito importante. Entender que as opiniões, que a forma de agir, que a forma de pensar, ela é diferente da gente, vai fazer com que a gente tenha empatia, com que a gente tenha respeito, com que a gente compreenda que se relacionar bem com os outros, né, aprimorar a nossa escuta, aprimorar os nossos sentimentos e emoções é algo que só vai fazer com que a gente se desenvolva, com que a gente cresça. Então é preciso ter muitas competências, né, desenvolver muitas competências quando a gente fala de emoções, de sentimentos, mas é algo que qualquer pessoa, né, pode fazer. Não se aprende de uma hora para outra, mas a gente vai aí na tentativa. O importante é persistir, refletir, para a gente pensar no que não saiu bem, no que está errado, e a gente conseguir aí desenvolver um bom relacionamento, um bom controle das emoções em relação a tudo que está acontecendo à nossa volta, principalmente em relação aí à nossa aprendizagem, às nossas aulas. A prova vai finalizar com a apresentação desse vídeo que chama aí, ó, Ninguém é igual a ninguém. Então vamos lá desenvolver o nosso respeito, a nossa empatia, pensando que os outros são diferentes, mas precisam ter de nós amabilidade. Não queira ser aquilo que o outro é. Não queira ser aquilo que o outro é, nem que o outro seja. Ora veja tudo aquilo que você quer. Não queira ser aquilo que o outro é. Não queira ser aquilo que o outro é, nem que o outro seja. Ora veja tudo aquilo que você quer. Ninguém é igual a ninguém, ainda bem, ainda bem. Ninguém é igual a ninguém, ainda bem, ainda bem. A gente mesmo se inverte no espelho, o que reflete exatamente esse conselho. Não queira ser aquilo que o outro é. Não queira ser aquilo que o outro é, nem que o outro seja. Ora veja tudo aquilo que você quer. Tem gente triste que anda mal-humorada, só vive resmungando sem dar uma risada. Tem a nervosa que está sempre irritada, briga por qualquer coisinha, deixa a gente chateada. E a corajosa que enfrenta coisas novas, fazendo a vida ficar menos dolorosa. Ninguém é igual a ninguém, ainda bem, ainda bem. Ninguém é igual a ninguém, ainda bem, ainda bem. Negro, branco, pardo, amarelo, alto, baixo, gordo, magricelo, moreno, loiro, careca ou cabeludo, deficiente, cego, surdo ou mudo, nem tudo tem diferença. Desde nascença, no que a gente é, no que a gente faz, no que a gente pensa, todos têm diferença. Desde nascença.
A gente é o que é, a gente é demais, a lista é imensa. Viva a diferença. Ninguém é igual a ninguém, ainda bem, ainda bem. Ninguém é igual a ninguém, ainda bem, ainda bem. Viva a diferença, viva a diferença, viva a diferença, viva a diferença, viva a diferença. E a Pró se despede aqui, tá bom? Até nossa próxima aula.